paz do Senhor a todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, alcance cada um que está nos vendo nesta quarta-feira. Estamos aqui em mais uma live da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira Santana. Estamos aqui para juntos meditarmos em alguns minutos na preciosa Palavra de Deus. Estamos em uma semana de lockdown aqui em Araraquara e, de certa forma, nós ficamos distantes uns dos outros, mas em espírito nós estamos próximos uns dos outros, porque através da palavra, da pregação, da meditação, das orações, nós estamos próximos de Deus, e isso é coisa maravilhosa. Irmãos, é uma alegria nós estarmos na presença do Senhor, independente de quaisquer situações. É indispensável nós meditarmos na palavra, orarmos e buscarmos ao Senhor. Jesus disse na sua santa e poderosa palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Um ânimo bom para vencer as tribulações. Porque assim Jesus fez. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E esse ânimo é que nos leva adiante, nos leva a vencer, nos leva a ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada escapa da soberania de Deus. Nada escapa do grande poder de Deus. E isso é coisa gloriosa, irmãos. Existem tantas coisas que nós não podemos interferir, mas Deus está agindo. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, existem coisas que não vamos interferir e também não vamos fazer nada para melhorar ou para piorar. Deus está no controle. Quando você nasceu, Deus estava no controle. Independente do lar que você nasceu, Deus cuidou de você. Nas primeiras horas de vida, Ele preservou, Ele livrou, Ele cuidou, mesmo sem você agradecer Ele. Mesmo sem você fazer nada por Ele, Ele fez já por nós. Até o dia em que você conheceu o Senhor, teve consciência da salvação, Deus já tinha feito muito por você. Porque, como diz o salmista, até as coisas gloriosas da natureza, os céus manifestam a glória de Deus. A natureza, o infinito, tudo vem nos reportar a um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que orienta, um Deus que capacita. Esse é o nosso Deus. Ele não depende de mãos humanas e nem de vontades humanas. Ele não pede conselho para ninguém. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, pode todas as coisas,
está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Então isso dá tranquilidade àqueles que creem em Deus, mas perplexidade àqueles que não creem. A alegria, a gozo, a alegria, a felicidade do salvo quando está diante de Deus. Assim como existe o contraste da tristeza, da falta. Então nós entendemos, irmãos, pela palavra do Senhor Jesus, que nós somos limitados tanto ao nascer até ao morrer. Alguém te deu um nome, alguém cuidou da sua certidão de nascimento, alguém cuidou dos seus primeiros alimentos e cuidados, lógico, pai, mãe e família. E alguém vai cuidar também quando você partir. De todas as cerimônias. E quem faz isso? É Deus. Que cuida, que zela, que orienta. Nós sabemos por isso que Deus é bom. E a sua bondade, ela dura de geração em geração. Fazendo isso, pensando nisso, nós conseguimos superar. Nós conseguimos ir mais além. Nós conseguimos ser mais fortes. Sim. Não por causa da nossa capacidade, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Em Mateus, lá no capítulo, convido a você a ler, no capítulo 17, Mateus capítulo 17, versículo 24, vai nos falar de alguns atributos de Jesus e também das limitações do ser humano. E tudo isso, irmão, vem nos alertar que Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua vida, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o momento certo de dar e também de retirar, de levantar e também de humilhar. Deus é o que dá, o que tira. Tudo está na mão dele. Como ele disse em 1 Samuel, quando a mãe de Samuel, que não podia gerar filhos, ela teve um milagre da parte de Deus. E após esse milagre ela cantou. Nós já vamos ler lá em Mateus daqui a pouco. Mas Deus está me levando também para te alertar do grande poder dele. Em 1 Samuel 2, lá no versículo 2, está escrito assim, ó: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, não há outro Deus, rocha nenhuma há como nosso Senhor. Versículo 6 de 1 Samuel 2: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e ele faz tornar a subir dela. Versículo 7: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta.
Ele levanta, no versículo 8, o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Grande poder, né? Então, onde nós íamos ler em Mateus 17? Mateus 17. E o versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didragmas, e disseram: vosso mestre não paga as didragmas. Perguntaram a Pedro. Disse ele: sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: o que parece a ti, Simão? De quem cobram os reis da terra tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Mateus 17, versículo 26. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Passagem maravilhosa, em que vamos meditar em alguns pontos. Pedro foi interrogado, Pedro foi questionado quanto a uma ação de Jesus, que não estava pagando um tributo que era necessário, um valor que era necessário ser pago. Didragmas, ela era uma moeda grega. Ela era uma moeda grega, uma moeda de prata. E ela era quase do mesmo valor do denário. E o que valia ela, para a gente ter uma noção do que valia ela, era aproximadamente 2 dias de um trabalhador assalariado. 2 dias de um salário mínimo. E isso era uma obrigação, era um imposto religioso que eles cobravam. Ora, quem estava ali não era qualquer um. Quem estava ali é aquele que está aqui conosco nesta noite. O Filho do Deus vivo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Filho de Deus, Jesus, ele nos ama com um amor incalculável. Tem um cuidado maravilhoso. E nessa passagem de Mateus, no capítulo 17, no versículo 24, eles estavam chegando a Cafarnaum. E alguém se aproximou de Pedro, não de Jesus, de Pedro. Pedro seria um interlocutor. Pedro seria aquele que ficaria no meio de um recado, mas que precisaria resolver. E perguntaram para Pedro os que cobravam os didragmas: o vosso mestre, ele não paga didragmas, né?
Disse ele: sim. Agora Pedro ficou com um problema. Ele teria que resolver esse problema. Assim como Pedro, nós também temos problemas. Problemas esse que podemos guardar conosco. Problema esse que possamos até tentar resolver. Pedro foi por essa linha de raciocínio. Se você ler essa passagem, você vai ver que Pedro, ele responde para aqueles homens, mas ele tinha um problema a ser resolvido. E ele seguiu aonde estava Jesus. No capítulo 17, no versículo 25, e entrando em casa, ele não fala nada para Jesus. Aqui mostra a onisciência de Jesus. Aqui mostra que Jesus é o Deus conosco, é o Emanuel, porque Pedro entrou e a Bíblia não relata nenhuma palavra de Pedro a Jesus. Pedro só responde no versículo 25, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Jesus estava fazendo muitas coisas, mas quando Pedro entra, Jesus vê que tem um problema com Pedro. Quando você entra na casa de Deus, quando você entra na presença de Deus, Deus já sabe o teu problema. Jesus já sabe o teu problema. Jesus está te vendo nas orações, seja ela de madrugada, de dia, à tarde, à noite. Quando você ora, quando você busca, Deus já sabe. E existem situações que antes de falarmos, já está vindo a resposta. Pode ser que nesta noite nós estamos pregando e Deus já esteja dando uma resposta para alguém. Deus já tenha uma providência para alguém. Alguma porta está sendo aberta, uma cura está chegando, uma bênção está te alcançando. Se você crê, você vai ver a glória desse Deus na tua vida. Jesus, a Bíblia diz que antecipa. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Pedro, o que você acha? O que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Eles cobram dos seus filhos? Ou ele cobra dos alheios, dos estranhos, dos outros? Disse-lhe Pedro: eles cobram, Jesus, dos alheios. Aí Jesus responde: então, Pedro, logo estão livres os filhos. Quem está falando aqui é o dono do templo. Quem está falando aqui é o dono de tudo. Ele não tem que pagar tributo. Ele não tinha que pagar nada. Jesus não tinha que fazer nada por mim e por você. Jesus não tinha que descer da glória e morrer numa cruz por nós. Não precisava disso. Mas ele deu a sua vida. Ele foi esbofeteado, ele foi insultado, ele foi humilhado, ele foi morto em uma cruz. Será que precisava disso? Ele nos amou primeiro, igreja. Ele se entregou a si mesmo por nós. Oh, isso é coisa gloriosa e maravilhosa para nós. E diz a palavra aqui, ele disse: então os filhos são livres, Pedro. Não há problema. Ou seja, Pedro tinha um problema, mas Jesus já sabia, se antecipou e já tinha a solução para Pedro. E Jesus pode estar falando para você: não se preocupe, eu cuido da tua família, eu cuido dos seus projetos, eu cuido de tudo. Eu multiplico, eu abro portas, eu faço milagres,
eu regenero, eu curo, eu salvo, eu transformo. É Ele que fala. É Ele que age. É Ele que faz. É Ele que transforma. A graça veio para isso. Muitas coisas você não vai fazer, nem quando você nascer, nem quando você morrer. E no tocante à salvação, o preço já foi pago, o sangue já foi vertido. Basta crer. Crer no Filho de Deus, invocá-lo, crer no seu nome, ter fé que Deus dá para nós de graça, acreditar que Ele está agindo. Você não está sozinho ou sozinha. Cristo está na tua casa, no teu lar, nos seus negócios e também nos seus problemas, mesmo em meio a tempestades, em meio às dores, em meio às crises existenciais, em meio aos problemas. Cristo sabe, Cristo ajuda, Jesus orienta, Ele é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa força. E Jesus disse: mas para que não escandalizemos, para não criarmos problema, porque nós não precisamos criar problema, nós temos que resolver os problemas. Você não precisa dar mau testemunho, você necessita dar bom testemunho, ser a luz, ser o sal da terra, se esforçar em ser um bom cidadão, pagar os seus impostos. Ser honesto é uma obrigação de todos, mas convém muito à igreja ser sal, ser luz, ser exemplo, viver a verdade, praticar a verdade. E Jesus disse aqui em Mateus 17, versículo 27, mas para que não escandalizemos, não escandalizar a obra, não escandalizar o nome da igreja, não escandalizar a sua família, seja prudente, toma cuidado com as suas ações, toma cuidado com o que você faz, olha para onde você anda. Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida, mas dê testemunho. Jesus, nesse momento, ele não quer escandalizar. Então ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai realizar um milagre em prol de um problema de um servo dele, que não quis incomodá-lo, que não quis preocupá-lo. Então ele diz assim, em Mateus 17, versículo 27, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, tomando-o, dá por mim e por ti. Um estáter, ele dava o valor das dracmas para duas pessoas, ou seja, Pedro e Jesus. E ele disse, vai lá, vai pescar, não vai ser por acaso, não vai ser sorte, porque muitos dizem, foi uma sorte acontecer isso comigo, foi sorte acontecer aquilo. Crente não tem sorte, crente tem Jesus. Pedro não teve sorte, ele teve Jesus próximo dele, realizando um milagre maravilhoso. E esse fato aconteceu, e Pedro, com certeza, ele realizou algo glorioso, algo maravilhoso na vida do apóstolo. E ele realiza também na tua vida. Deus é o Deus do impossível. Para ele não tem limites e não existe a palavra impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele torna tudo possível. Ele é o dono da bênção, dono do milagre. E ele chega até o teu lar, a tua casa, nesta noite de quarta-feira,
Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua despensa. Deus abençoe tua vida, tua família, teus negócios, teu trabalho. Deus é maravilhoso. Aonde houver tristeza, Ele vai chegar com alegria. Aonde houver a fraqueza, Ele vai dar forças. Por quê? Porque Ele veio para fazer a diferença. Não é, irmãos, eu pedindo, não é você pedindo. Antes de pedir, Ele já sabe, Ele já tem uma solução. Mas o que nós mostramos? A nossa dependência a Ele. Pedro não quis preocupar Jesus em momento nenhum, só que Jesus já sabia, mostrando seu infinito, insondável poder. Que Deus abençoe grandemente a todos que nos assistiram, que as bênçãos do Senhor alcancem tuas vidas de forma maravilhosa. Família Santana, Deus abençoe, que seja uma semana de bênçãos, uma semana de realizações, no nome bendito do Senhor Jesus. Aqueles que estão nesse momento colocando a sua fé em ação, vamos orar junto agora. Apresenta o teu problema ao Senhor, apresenta a tua dificuldade ao Senhor. Ele é fiel para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Oramos. Pai Santo e Poderoso, aqui estamos na tua santa e poderosa presença. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos em que tivemos aqui, Pai amado, a oportunidade de trazer a tua preciosa palavra e em teu nome, Senhor, levar o teu evangelho. Abençoe as vidas que ouviram esta palavra, que ela possa se cumprir. A palavra não é minha, a palavra é tua. O poder não é meu, o poder é teu. Realiza milagres, prodígios e maravilhas desses lares, dessas famílias. Dá força àquele que está fraco, ajuda o necessitado, abre porta que está fechada, cura enfermidades, Senhor. Faz obra maravilhosa, é o que te pedimos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com todos. Digamos juntos, amém.